Ele foi a voz de uma geração. Se você quiser um símbolo do que a geração X foi, esse símbolo é Kurt Cobain e a música Smells Like Teen Spirit. Ele era nervoso, era confuso, era ressentido, mas também tinha aquela coisa poderosa que os astros têm. Sua música desencadeou uma revolução da cultura pop. Teen Spirit explodiu tão forte e tão rápido que veio de todos os lados. Parecia vir como uma onda gigantesca. Mas Kurt Cobain era também um renegado da fama, isolado num mundo de abuso de drogas e forte depressão. Courtney encontrou o Kurt desmaiado no chão, perto da cama. Ele estava muito pálido e tinha sangue pingando de uma de suas narinas. E sua vida se tornaria uma das maiores tragédias da história do rock. No mundo da música, quando Kurt morreu, ficou um silêncio. Biografia: Kurt Cobain. Em 1994, Nirvana era uma das maiores bandas de rock do mundo. Seu terceiro álbum, In Utero, tinha acabado de ficar em primeiro lugar, e o sucesso da banda se devia muito a seu vocalista carismático. Kurt Cobain. O Kurt era o vocalista icônico das bandas de rock dos anos 90. Pensativo, mas se expondo. Reservado e introvertido, mas encarando você para dizer o que pensa. Isso é a personificação dos anos 90. A urgência que ele trazia ao palco, a energia, os vocais. Só o canto dele e sua presença no palco eram dominantes já. Mas longe dos holofotes, tudo ia mal para Cobain. Problemas antigos de depressão e também o vício de drogas cobravam caro do cantor e compositor. Durante a turnê de In Utero do Nirvana, no inverno de 1994, os problemas de Kurt e as pressões da fama foram demais. Naquela época, tudo aquilo, sabe, as apresentações, a fama, tudo era demais, de fato, para o Kurt. Eles tiveram que cancelar alguns shows, ele estava doente, tinha bronquite e laringite. Ele não suportava o fato de estar doente o tempo todo, não suportava a pressão de ser o porta-voz, não suportava a pressão das pessoas querendo saber tanto sobre ele. Enquanto o Nirvana tirava uma folga de 2 dias em Roma, a mulher de Cobain, Courtney Love, o visitou junto com sua filha Frances. Na manhã seguinte à sua chegada, Courtney acorda com uma imagem terrível. Courtney acordou e viu um Kurt quase em coma, parecendo que estava morto. Ela percebeu que ele tinha tomado, eles estimam, cerca de uns 50 comprimidos de Rohypnol com muito álcool. Kurt foi levado a um hospital em Roma, onde os médicos limparam seu estômago para livrar seu corpo do álcool e do poderoso sedativo Rohypnol. Foi tudo de repente e ninguém sabia o que fazer. Foi totalmente apavorante. Ele não poderia ter mandado o sinal mais claro às pessoas de que não estava feliz. A crise de Cobain em Roma foi o início de uma das mais conhecidas tragédias do rock. Mas as sementes foram plantadas muito antes da música torná-lo um astro. Kurt Donald Cobain nasceu no estado de Washington em 20 de fevereiro de 1967. Filho de Donald, um mecânico de automóveis, e sua namorada de colégio, Wendy Cobain. Kurt nasceu em Aberdeen, que fica próxima a Seattle. A cidade vivia da madeira, pois era bem rural. Toda a indústria da cidade era baseada nisso. O pai dele não ganhava muito dinheiro e a família estava sempre lutando para se virar financeiramente, mas mesmo assim, eles eram uma família amorosa e muito próxima. Kurt era um garoto feliz, acordava todo dia com um sorriso no rosto e adorava a vida. Ele era muito artístico, queria pintar, queria desenhar, queria explorar esse lado da criatividade desde muito cedo. Quando garoto, Kurt descobriu os prazeres da música. A mãe dele sempre ouvia os Beatles, os Monkees e músicas populares. E ele cantava junto com os Beatles quando tinha uns 2 anos de idade. Kurt foi atraído primeiro pela bateria. O seu avô gosta de contar uma história de que ele ia à casa deles, pegava todas as panelas dos armários, colocava no chão e batia nelas feito doido.
Quando ele tinha uns 4 anos, ele começou a tocar piano. E parece que tinha uma incrível habilidade para tocar melodias, músicas simples que ele ouvia no rádio. Mas aos 8 anos, a infância tranquila de Kurt chegou ao fim quando seus pais se divorciaram. O motivo foi dinheiro. Sabe, o Kurt era muito jovem e a mãe dizia que as brigas com o pai eram sempre por causa de dinheiro. E é isso que sabemos sobre os motivos da separação deles. Eles se odiaram por um tempo. E isso foi brutal para ele. Porque ele não entendia. De fato, ele não entendia. Era um pesadelo para ele. Ele era um garoto sensível. Daí, ele ficou bem mais quieto e deixou de ser sociável. Primeiro, Kurt viveu com sua mãe em Aberdeen, mas depois de 3 meses, ele sentia falta do pai e decidiu morar com ele em Montesano, a 18 quilômetros. A mãe dele começou a namorar de novo e ele estava muito desconfortável com essa situação. Então ele foi morar com o pai. E a princípio foi ótimo pro Kurt, porque ele era o centro das atenções do pai e adorava isso. O pai prometeu não se casar de novo, ou foi o Kurt que obrigou ele a dizer isso? Infelizmente ele não percebeu que o Kurt estava falando sério. E quando o pai se casou de novo, o Kurt foi contra isso. E esse fato acabou afetando a relação dos dois. Pior ainda, sua nova madrasta já tinha 2 filhos. Aos 11 anos, Kurt não era mais o centro da vida de seu pai. Ele não recebia tanta atenção e isso foi de grande impacto. Ele passou a aterrorizar as crianças que entraram para a família, mas nada disso deu certo. O Kurt começou a ir mal na escola, começou a fumar maconha e passou a matar aulas também. E como tentativa de acabar com isso, o pai dele insistiu que ele devia entrar para uma equipe de luta. E numa das lutas, o Kurt se deixou ser golpeado por um oponente que ele poderia ter vencido facilmente. E o pai dele ficou furioso. Esse era o jeito do Kurt atacar o pai dele. Quando Kurt entrou na adolescência rebelde, ele morou com vários parentes, mas ninguém conseguia se aproximar do conturbado Cobain. Mas aí, um presente de aniversário mudou sua vida. No aniversário de 14 anos de Kurt, o tio dele deu a ele a chance de escolher o presente. Ele podia escolher uma bicicleta ou podia ganhar uma guitarra. Kurt escolheu a guitarra. A guitarra imediatamente virou um escape para aqueles sentimentos que ele não conseguia expressar de outra forma. Aquilo virou o escape dele, virou sua identidade, e aquela guitarra era a vida do Kurt. Em 1981, Kurt entrou para o antigo ginásio. Lá, o fã dos Beatles fez amizade com quem o apresentaria um novo estilo de música, um estilo que se encaixaria em sua rebeldia e moldaria sua vida e sua arte. Quando o Kurt estava no ginásio, ele conheceu um garoto que se intitulava Buzz Osborne. E, diferente do Kurt, ele tinha sua própria banda, os Melvins, e ele conhecia muito o punk rock. Quando conheceu Buzz Osborne, King Buzz dos Melvins, ele se tornou seu mentor e ensinou muito a ele sobre punk rock. Kurt virou o mascote dos Melvins. Ele estava se ligando ao som visceral do punk rock dos anos 80 na escola, que é quando você começa a ouvir essas coisas, quando você está muito vulnerável a ela. Ela pode entrar em você, no seu DNA e mudar sua vida, e foi o que aconteceu com ele. Aos 17 anos, o punk se tornava uma paixão totalitária para Kurt e sobrou pouco espaço para a escola. A música era mais importante para ele. Antes da formatura, ele descobriu que não ia conseguir se formar por não ter créditos suficientes e então disse: "Eu não preciso terminar essa coisa. Para mim, já chega." Ele pensou, eu só vou tocar guitarra e ouvir música, e depois disso, ele largou a escola e a mãe ficou furiosa. Basicamente, a mãe dele disse que ele tinha que arrumar um emprego ou estava fora. E ele não conseguiu um. Então, um dia chegou em casa e todas as suas coisas estavam na grama. Esse foi o fim da vida em casa para Kurt Cobain. Depois que a mãe o expulsou de casa, ele ficou à toa um tempo, ficava na casa de amigos ou dormia na rua. Ele era um adolescente sem teto, teimoso, que ficou solto e sozinho no mundo. Isso é doloroso e, obviamente, muito difícil de se viver.
Mas graças a um amigo generoso com um sofá, o que parecia o fim de Kurt, o abriu para um mundo novo. Kurt Cobain era o produto solitário e deprimido de um lar destruído em Aberdeen, Washington. Aos 18 anos, ele largou o colégio e foi embora de casa. Mas quando um amigo generoso, Christy Novoselic, ofereceu o sofá a Kurt, não só deu um lugar para dormir, mas também deu à vida estagnada de Cobain uma nova direção. Christy Novoselic também frequentava a escola em Aberdeen. Ele conheceu Kurt através de Buzz Osborne em um dos ensaios dos Melvins. Os dois eram interessados em punk rock, e o Christy tocava baixo. E logo eles começaram a falar em tocar juntos, em formar uma banda juntos. Christy queria começar uma banda e Kurt também queria isso. Então, o momento foi perfeito e tudo se encaixou. Em 1987, eles começaram a tocar juntos, Kurt na guitarra e nos vocais, e Christy no baixo. Eles se intitulavam Nirvana, e desde o início, Kurt cuidava do direcionamento artístico. Desde o início, ele foi o líder. Escrevia música, tinha a visão criativa e também era o cara que marcava os ensaios todos os dias e mantinha todo mundo a postos. O Kurt era tão exigente com a qualidade do som do Nirvana que eles estavam constantemente trocando de baterista. É claro que ele estava sem rumo no resto de sua vida, mas no que se tratava de música, ele tinha uma visão e uma sensação muito claras do que queria fazer. Ele era o vocalista, as músicas eram dele, a visão era dele e a identidade era dele. O amor de Cobain pela música não era a única coisa em sua vida. Tracy Marander foi a primeira verdadeira namorada de Kurt. Eles se conheceram num show de punk rock em Olímpia, gostavam do mesmo tipo de música e andavam com o mesmo tipo de gente. Logo em seguida, Kurt se mudou para o apartamento de Tracy em Olímpia. A Tracy era a garota que apoiava o Kurt. Ela estava lá quando ele precisava de alguém ao lado. Ela pagou as contas dele, deu comida e roupas a ele. Eu sempre tentava apoiar e ajudar. Porque a música era muito importante para ele. Eu gostava muito do Nirvana. Queria que fizessem sucesso. Tracy não era a única que acreditava na banda. Durante 1987, Kurt e Christy ensaiavam sem parar e iam conseguindo shows bem pequenos em faculdades locais. Mas se queriam dar um passo adiante, eles precisavam gravar uma demo. Mas demos custavam dinheiro, algo que o Nirvana tinha muito pouco. Kurt precisava de uma demo, mas você precisa pagar por ela. Então ele arrumou um emprego de zelador. Ele não comprometeria a visão que tinha de sua música. Ele comprometeria o resto de seu tempo para ter um salário que pudesse manter a sua música de pé. O Nirvana gravou sua primeira demo nos estúdios da Reciprocal com Jack Endino, que era um produtor bastante conhecido no mercado de Seattle. Quando chegou a hora de juntar o dinheiro para o estúdio, tudo que a banda e o Kurt tinham eram $152,77. Como a hora do estúdio era 20 e poucos dólares, isso pagava 6 horas de estúdio, então eles conseguiram gravar 9 músicas e meia. Quando chegaram lá, mesmo as músicas não estando prontas em vários aspectos, eles tocaram com muita vontade. Achei eles muito bons, parecia uma banda muito forte, apesar de jovem. E tinha uma coisa na voz do Kurt que me atraía. Achei que ele tinha um apelo de roqueiro muito bom. Mas Kurt não fazia ideia de quanta atenção os $152,77 dariam a ele. Jack Endino viu alguma coisa neles e então passou a fita para os caras da Sub Pop, principalmente Jonathan Poneman. E disse, você devia prestar atenção nessa banda. Naquele ponto, a Sub Pop era um selo independente, pequeno, e havia aquela banda de rock incrivelmente ambiciosa, mas que não tinha nada ainda, procurando um lugar. A Sub Pop gostou do que ouviu, mas o Nirvana não tinha sido testado. Fora algumas festas particulares e shows em pequenas boates, a banda nunca tinha feito um show grande na cidade. Antes de Poneman assinar um contrato com eles, Kurt, Christy e o baterista do momento tiveram de ser testados diante da plateia de rock, às vezes brutal, de Seattle.
Em 24 de abril de 1988, o Nirvana fez seu primeiro show em Seattle, numa boate pequena chamada Vogue. Foi um show para a Sub Pop ver se queria contratar a banda ou não. Jonathan Poneman não tinha certeza, então queria ver eles tocando ao vivo. O Kurt estava muito nervoso. Dizem que ele vomitava sem parar antes do show. A pressão era forte, e a princípio parecia que o Nirvana tinha fracassado no seu primeiro teste importante. Eles atraíram apenas 20 fãs à Vogue naquela noite, e a banda impressionou pouco a plateia. Eles estavam nervosos, travados, e aquele não foi o melhor show. Parece que o Kurt ficou bem deprimido depois. Ele dizia, nós tocamos mal, perdemos a nossa chance. Mas pelo menos um membro da plateia ficou impressionado com o que ouviu. O Jonathan depois ofereceu um contrato com a Sub Pop ao Nirvana e ele disse, nós queremos que o primeiro lançamento seja um single. E vai ser um single da sua melhor música ao vivo. Que na época era um cover, era Love Bus. Kurt ficou animado em ter uma gravação sua. Ele foi pelas rádios em Seattle, deixando o disco e esperando que eles tocassem. Lembro que a gente parou no posto de gasolina em Seattle, a caminho de casa, e ele parou para ligar para a rádio e pedir a música. Kurt voltou pro carro, foi dirigindo e um tempo depois eles tocaram. Ele ficou vermelho, ficou com o maior sorriso no rosto enquanto ela tocava. Kurt não foi o único que pediu Love Bus. O single de estreia do Nirvana virou uma preferência local. A Sub Pop capitalizou nesse sucesso com o primeiro álbum completo da banda, Bleach, em 1989. E foi em bom momento. Seattle se tornava o berço de um novo som popular chamado grunge. Quando Bleach foi lançado, havia um som de Seattle. Era uma música pesada, com as pessoas batendo cabeça. E era meio um rock de garagem com punk, era meio metal. E o Nirvana era visto como uns garotos jovens que tinham músicas ótimas. Acho que o Bleach vendeu umas 30 mil cópias, o que, para um disco independente, mesmo naquela época, era um feito importante. Depois de 2 anos juntos, Kurt Cobain, Chris Novoselic e seu elenco rotativo de bateristas tinham alcançado um sucesso modesto em Seattle. Era hora de levar o Nirvana para a estrada, onde Kurt descobriria que a exposição nacional traz sérios riscos. Aos 18 anos, Kurt Cobain deixou um lar destruído em Aberdeen, Washington, e mergulhou no cenário punk local. O que encontrou nele foi um escape para sua raiva e suas ansiedades. Em 1989, apenas 2 anos depois de Kurt ter formado a banda, o Nirvana lançou seu primeiro álbum, Bleach, e conseguiu um sucesso modesto nas rádios universitárias. Naquele verão, para apoiar o lançamento, a banda foi para a estrada pela primeira vez com 6 meses seguidos de shows. O braço europeu da turnê foi especialmente exaustivo para Kurt, de 22 anos. 36 shows em apenas 42 dias. Em 89, depois que o Bleach foi lançado, o Nirvana fez a sua primeira turnê europeia com outra banda da Sub Pop, chamada TED. Kurt ficou muito animado com isso, era um grande contrato. Mas quando chegaram à Europa, descobriram que ia ser mais difícil e menos glamuroso do que esperavam. Não havia dinheiro. A Sub Pop não tinha dinheiro nenhum. Ela não sabia o que estava fazendo. Eles não tiveram apoio na turnê. Estavam meio que sozinhos. Eles dividiam uma única van para 10 pessoas com a TED. 2 bandas tinham que caber ali. E com certeza não ajudava o fato da TED ser liderada por um ex-açougueiro de 136 quilos chamado Ted Doyle. Foi muito difícil, eles dirigiam a noite toda, durante toda a turnê. Mesmo nessa primeira turnê, havia sinais de que Kurt não tinha sido feito para a vida de músico itinerante. Kurt nunca foi dos caras mais saudáveis. Para começar, no estômago ele tinha sérios problemas. Os problemas de estômago começaram a piorar. Quando eles chegavam a um hotel ou iam ficar na casa de alguém, ele ficava sentado no quarto sozinho, no escuro, olhando para o teto. Ele não era o tipo do cara punk durão que entra na van e vai fazer a sua turnê. Ele ficava exausto. Ficava exausto de verdade. A turnê podia estar pesada, mas valia a pena. Os shows do Nirvana lotavam. Mas enquanto a estrela do Nirvana brilhava, Kurt se aproximava de um colapso. Quando a banda chegou em Roma para o 32º show da turnê, Cobain tinha chegado ao seu limite. Perto do fim da turnê, num show em Roma, ele praticamente teve um ataque de nervos no palco.
Eles tocaram umas 2 músicas e foram péssimas. Kurt, o perfeccionista, não suportou aquilo e deu um ataque. Começou a bater a guitarra contra o palco e gritava muito. A partir daí, a situação piorou rapidamente. No meio do show, ele sobe numa pilha de alto-falantes e para tudo, diz que vai pular e se matar, ali mesmo. O resto da banda parou de tocar e tentou fazer ele descer. Ele não descia e também não ajudou em nada a plateia de fãs italianos começar a gritar pula, pula, pula. Conseguiram fazer com que ele descesse, mas se pensar bem, aquele não foi um bom sinal. Até mesmo naquele início da fama do Nirvana, os problemas já apareciam. Ele não suportava aquilo. Kurt sobreviveu aos 5 últimos shows do Nirvana na Europa. Ele voltou para Olímpia e para sua namorada Tracy. Mas a relação da qual ele tanto sentiu falta na estrada não foi aconchegante em casa. Depois de 3 anos juntos, Kurt e Tracy terminaram. Mas logo, Kurt encontrou um novo amor. Toby Vale era baterista da banda punk de garotas Bikini Kill e Kurt se apaixonou por ela. Kurt conheceu Toby Vale, que era uma pura roqueira independente, decidida e de ideias próprias. Toby Vale era uma artista que o desafiava e que desconcertava e excitava ele completamente. Kurt ficou obcecado por ela e não ficaram juntos por muito tempo. Depois de 6 meses juntos, Toby terminou com Kurt. Cobain, já frágil, entrou em forte depressão. Mas daquilo tudo, ele produziria algo verdadeiramente profundo. Nada como um coração partido para inspirar uma grande obra de arte. E esse é um exemplo perfeito disso. Ele ficou arrasado com o término e, como sempre, quando diante de um redemoinho emocional, ele pôs tudo na música. Foi justamente na separação que ele ganhou força emocional para escrever muito do material que acabaria virando Nevermind. E uma das músicas que Cobain escreveu foi Smells Like Teen Spirit. Numa noite, quando Kurt ainda namorava a Toby, ele estava com ela e uma das colegas da Bikini Kill, a Kathleen Hanna, também estava lá. E num momento, a Kathleen escreveu na parede do quarto deles que o Kurt cheirava Teen Spirit. Teen Spirit era um desodorante feminino da época, e Kurt guardou essas palavras. Ele adorou e começou a escrever em paredes, em cadernos, grafitava aqui e ali. Então ele escreveu essa música chamada Smells Like Teen Spirit, que é sobre Toby e como ela era exagerada e presunçosa. Mas Kurt não lidou com a separação apenas na música. Em novembro de 1990, ele descobriu outra maneira de acabar com a dor. Durante aquele período, ele ficou arrasado. E a fuga disso não estava só na explosão criativa que depois levaria a Nevermind, mas também no uso da heroína. A heroína era uma droga infiltrada em Seattle nos círculos do rock da época. E Kurt era uma pessoa que tinha começado a fumar maconha quando adolescente. Então, ele começou a usar heroína. Lutando contra o uso de drogas pesadas e a forte depressão, Kurt se esforçava para manter sua carreira musical nos trilhos. Ele estava de olho em um grande contrato para o Nirvana e no início de 1991, eles chegaram a uma subsidiária da Geffen Records, a GGC. Depois de passar por vários bateristas, finalmente encontraram um que deu a batida forte que se tornaria parte do som característico do Nirvana, Dave Grohl. Dave Grohl era a peça que faltava. Era alguém que podia tocar com a força e a melodia com que Kurt tocava, compunha e cantava. Essa foi a peça que levou a banda de promissora a realmente realizadora. Com músicas novas e poderosas, Kurt Cobain, Christian Novoselic e Dave Grohl gravaram seu primeiro disco em uma grande gravadora durante maio e junho de 1991. Mas enquanto Nirvana trabalhava em estúdio, eles não tinham ideia de como Nevermind ecoaria pelo mundo, nem como ele afetaria a vida de seu vocalista.
Em 1989, Nirvana, a banda de Kurt Cobain, tinha criado um público em Seattle com suas músicas cheias de angústia, mas cativantes, e o boca a boca se espalhou. Em 1990, o Nirvana assinou com um grande selo, o DJC, e o ruído se tornaria um grande estouro quando a música principal de seu segundo álbum, Smells Like Teen Spirit, foi lançada em 10 de setembro de 1991. Quando Smells Like Teen Spirit foi lançada, havia uma certa experiência de vida daquela geração que Kurt conseguiu atingir. Teen Spirit explodiu tão forte e tão rápido que veio de todos os lados. Estava nas rádios, em todo lugar, e parecia vir como uma onda gigantesca. O impacto da música logo foi reforçado por seu clipe perturbador. Kurt tinha uma ideia muito clara do que queria. Ele teve essa ideia, escreveu um tratamento para ela e sabia bem o que queria. O clipe de Smells Like Teen Spirit pegou a ideia de uma torcida de colégio e a colocou no inferno. As animadoras de torcida têm símbolos de anarquia no peito. E a plateia pula das arquibancadas e forma um mosh pit. Então, é uma torcida que enlouquece. E o Kurt, nessa hora, você vê ele tá irritado, quebrando a guitarra. Na edição original do clipe, não havia aquela tomada icônica do Kurt Cobain quando a música termina. Quando o Kurt viu o clipe, ele entrou na sala de edição e colocou aquela imagem. E foi essa imagem que o tornou tão imediatamente reconhecível. Kurt insistiu que ela fosse colocada, ele queria olhar para o seu público. A intuição de Cobain estava certa. Smells Like Teen Spirit virou um sucesso da MTV. Nevermind tirou Michael Jackson do primeiro lugar nas paradas, uma conquista impressionante para uma banda que vendeu apenas 35 mil cópias de seu álbum anterior. E aquele rosto não era apenas mais um roqueiro, ele se tornou um símbolo para uma geração de fãs. Se você quiser um símbolo do que a geração X foi, esse símbolo é Kurt Cobain e a música Smells Like Teen Spirit. Quando viram Kurt na tela da MTV no clipe de Smells Like Teen Spirit, eles viram alguém que era como eles. Ele era nervoso, era confuso, era ressentido, mas também era muito bonito. Ele era bonito, sexy e tinha aquela coisa poderosa que os astros têm. Logo em seguida, os garotos começaram a se vestir como o Kurt, a idolatrar o Kurt. E o Kurt era essa figura magnética com um visual incrível e que emanava um carisma, uma paixão que emocionou muitos jovens. Enquanto fãs se apaixonavam por Cobain, ele encontrou seu objeto de adoração, a cantora de 25 anos do grupo punk roll, Courtney Love. A primeira vez que vi os dois juntos foi num show que o Nirvana fez numa boate pequena chamada Metro, em Chicago. A primeira turnê depois de Nevermind tinha começado. Courtney Love e Lorde Barbero estavam no camarim e eu percebi nos 20 minutos seguintes, ela estava tentando chegar no Kurt, eu me virei e ela estava sentada no colo dele. E eles ficaram juntos daquela noite em diante, pelo que eu sei. Eles se identificavam bastante pela infância e pela música. Courtney Love teve uma infância complicada, como a dele, e passou a juventude indo de um lado para o outro. Mas vários traços que uniam Courtney e Kurt também os tornavam destrutivos. Depois que Kurt e Courtney se envolveram, uma coisa que parece ter piorado muito foi o uso de drogas. Parecia que um levava o outro cada vez mais fundo nisso. Eram duas pessoas com problemas com drogas, dois artistas, duas pessoas com infâncias terríveis e questões psicológicas. Era uma relação tempestuosa de altos e baixos, mas ele era louco por ela. O casal ficou noivo em dezembro de 1991 e a mídia se aproximou. Rapidamente ficou claro que ele não tinha mais uma vida particular. Tudo ali era de domínio público. Eles eram o rei e a rainha do rock alternativo, da cultura alternativa. E não era só a música que era tomada por isso. Eram a moda, o cinema, os programas de TV. Era tudo. Isso praticamente permeava toda a cultura pop. Mas o homem no centro dessa revolução da cultura popular era reticente com sua própria fama.
E em 11 de janeiro de 1992, os problemas começaram a aparecer. Em janeiro de 1992, o Nirvana ia se apresentar no programa Saturday Night Live. Kurt adorava o programa desde pequeno e ficou tão empolgado e nervoso em tocar lá que ficou muito, muito mal. Antes de gravar o programa, ele devia fazer uma sessão de fotos. Só que ele cochilou durante a sessão inteira. E era óbvio que ele não estava no seu estado normal. Então, antes do programa, ele passou muito mal e parecia que ia vomitar. Quando chegou a hora de tocar no palco, ele se saiu bem. Nos bastidores, depois do programa, ele estava completamente fora do ar. E os olhos e a cabeça caíam. Depois da performance, ele escapou da festa do elenco e sofreu uma overdose de heroína naquela madrugada. E foi a Courtney quem o encontrou desmaiado no quarto do hotel. E ela mesma fez a ressuscitação. De repente, houve uma mudança naquele período em que começou a ficar claro, não só para as pessoas ao redor, mas para as pessoas que o acompanhavam, que a coisa para ele não era mais só por diversão, algo estava muito errado. E para o astro conturbado, o pior estava por vir. Kurt Cobain saiu de casa, se viciou em drogas e largou a escola. Aos 24 anos, ele de repente se viu como ícone de uma geração. Mas Kurt tinha conflitos com sua própria fama. Sua vida amorosa também era complicada. Courtney Love, de 25 anos, era muito parecida com Kurt, uma estrela do rock que sofreu uma infância difícil e era viciada em drogas. Em janeiro de 1992, o casal recebeu uma boa notícia. Courtney estava grávida. Durante uma parada na turnê do Nirvana no Havaí naquele fevereiro, Kurt Cobain e Courtney Love se tornaram marido e mulher. Eles se casaram em 1992 numa praia no Havaí. Ela ia ter um bebê e o Kurt estava extasiado com isso. Quando Courtney ficou grávida, o casal tinha que parar com as drogas. Ficou claro que ela estava motivada a fazer isso porque estava carregando um bebê. A Courtney percebeu que tinha que se desintoxicar e queria que o Kurt fizesse o mesmo. Ela começou a tentar fazer isso, mas ele não conseguia. Algumas semanas antes do parto de Courtney, Kurt tentou a desintoxicação de novo. Em agosto de 1992, ele entrou em um programa de desintoxicação de 60 dias no Cedars-Sinai, em Los Angeles, o mesmo hospital onde Courtney deveria dar à luz. Pelo que a Courtney conta, ela estava para ter o bebê, então ela tirou ele da ala de dependência química e se esforçou para arrastar ele para a sala do parto, onde ela estava para ter o bebê. Sua filha saudável, Frances Bean Cobain, nasceu em 18 de agosto de 1992. Kurt ficou extasiado, mas a alegria durou pouco. Em setembro de 1992, a Vanity Fair publicou um artigo de Lynn Hirschberg que mostrava Kurt e Courtney como pais inadequados e totalmente viciados. A Courtney estava no hospital se recuperando do parto. O Kurt ainda estava na desintoxicação. A reportagem da Vanity Fair saiu e foi devastadora. Uma amiga próxima dizia que Courtney tinha usado drogas durante a gravidez. A Divisão de Serviço Social da cidade de Los Angeles fez uma investigação para ver se ela era uma mãe adequada ou não. E o resultado foi que o bebê foi retirado deles. Isso levou o Kurt a uma terrível recaída. Ele usou drogas, teve overdoses, foi ressuscitado, mas não era mais o mesmo. Depois de 7 meses terríveis lutando contra o município de Los Angeles, os Cobain enfim retomam a custódia total de Frances Bean. Mas boa parte do estrago já tinha sido feito. Gosta de ser pai? De vodka? Eu adoro vodka. Na esteira do artigo Vanity Fair, o tabloide The Globe disse que o bebê havia nascido com problemas de saúde relacionados às drogas. Quem não ficaria muito irritado com esse tipo de mídia grotesca? Era importante para eles se estabelecerem como uma família viável. Então fizeram a capa da revista Spin, que tinha fotos deles juntos com o bebê, parecendo uma família americana feliz. Não era só golpe publicitário. Os fãs do Kurt Cobain, sorridente, descobriram nas páginas do Spin que ele estava feliz mesmo, como nunca havia estado.
Pessoas que conheciam bem ele diziam que os únicos momentos em que ele era feliz era quando estava perto da filha. Ele era um pai apaixonado. Ele adorava ficar com a Frances e adorava brincar com ela. Ele era um típico pai de primeira viagem. Não tirava os olhos dela. Criativamente, Kurt também florescia. Em setembro de 1993, o Nirvana lança seu terceiro álbum, In Utero. A influência de Toby estava em todo o Nevermind e In Utero era o disco de Courtney. A primeira música, Heart Shaped Box, é uma referência a uma caixa em forma de coração que a Courtney enviou para o Kurt antes até deles saírem juntos. E é óbvio que isso marcou o Kurt e causou um grande impacto. Acabou vendendo milhões de cópias e sendo um disco de sucesso muito importante. Alguns meses depois do lançamento de In Utero, o Nirvana foi convidado pela MTV para gravar um show acústico para o programa Unplugged. Quando a MTV convidou o Nirvana para tocar no Unplugged, Kurt Cobain se sentiu valorizado. O Unplugged era um fórum de compositores naquela época, mas também seu formato simples o deixou extremamente nervoso. Ele sentiu muita pressão com isso e levou tudo muito a sério. Talvez essa seja a melhor performance do Nirvana. Havia uma beleza naquilo, uma grande delicadeza que você não costumava ver na música do Nirvana e que estava lá. Foi muito forte. Então, a última música que o Nirvana tocou pro acústico foi Where Did You Sleep Last Night, de Ledbetter. No final da música, Kurt segurou o fôlego, olhou para baixo, olhou para a plateia e gritou as duas últimas palavras da música o mais alto que pôde. O Kurt gritou o máximo que pôde no final. E dizem que o produtor deles, depois dessa música, queria que o Nirvana tocasse um bis. E os outros membros da banda também queriam tocar. Mas quando chegou no Kurt, ele disse, não tem como ser melhor que essa música. Ele ficou muito orgulhoso daquilo e disse, as pessoas vão ver nossa banda diferente depois do acústico. Pela primeira vez em sua vida, Kurt Cobain percebia que tinha feito uma ótima performance. Mas apesar da felicidade em casa e do triunfo artístico, ele não podia escapar de sua própria derrocada. Quando Kurt Cobain fez 26 anos, ele já sofria um longo histórico de depressão e abuso de drogas. O estrelato parecia só ter piorado as coisas. No início dos anos 90, sua banda Nirvana era uma das que mais vendia. Seu terceiro álbum, In Utero, vendeu 5 milhões de cópias. Mas enquanto Nirvana vendia mais discos, seu líder estava em queda livre. Quando In Utero foi lançado, parece que a decadência de Kurt começou a acelerar. Ele era usuário crônico de drogas há anos e anos, antes mesmo de eu conhecer ele. Depois que teve acesso a dinheiro e a mais drogas, ele constantemente se enterrava nelas. Esse é o momento da história dele em que a heroína vira o foco principal e então, no fim, ela tomou tudo. Em 18 de outubro de 1993, Kurt, Dave e Christie vão para a estrada para promover In Utero. Desconfortável sob os holofotes de uma grande turnê, Cobain se entregou ainda mais à heroína. Ele começou a precisar de ajuda para fazer o show. Eles punham outros músicos. Isso ficou evidente assistindo eles no palco naquele período. Ele parecia alterado. Estava cheio de heroína. Eu acho que a heroína era uma proteção contra todas aquelas coisas, toda a fama, sabe? Depois de viajar pela Europa por 4 semanas, Kurt Cobain deu entrada no Hotel Excelsior, em Roma, em 2 de março de 1994, para uma folga bastante necessária. Mas para ele, o descanso veio tarde demais. A Courtney encontrou o Kurt desmaiado no chão, perto da cama. Ele estava muito pálido e tinha sangue pingando de uma de suas narinas. Kurt tomou um monte de pílulas que o puseram em coma e quase o mataram. Ele tomou uma caixa de comprimidos. Devia ter lá 50 ou 60 comprimidos de Rohypnol. E tinha uma carta suicida de 3 páginas, então ficou bem claro que era uma situação bem diferente. A Courtney chamou uma ambulância e o Kurt ficou em coma por 20 horas. Bem, todas essas notícias chegavam, o que tinha acontecido.
Se ele estava morto... Muitos fãs já choravam, porque o Kurt tinha se matado, apesar de ter sido anunciada uma overdose acidental. Mas o incidente em Roma não foi só mais um capítulo na relação de Kurt com as drogas. O Nirvana cancelou o resto da turnê e Cobain voltou para casa em Seattle com a família. Seu encontro com a morte não serviu de nada para conter seu apetite por heroína. A Courtney proibiu que ele usasse drogas dentro de casa, mas ele encontrou outras maneiras de usar e, infelizmente, continuou usando quando eles voltaram para casa. Ele lutou, foi a vários médicos, terapeutas e usou várias estratégias para lutar contra isso, mas sempre foi uma batalha perdida. Naquela primavera ficou claro para os amigos de Cobain que algo tinha que ser feito. Em março de 1994, estava bem claro que aquele cara precisava de ajuda e todo mundo sabia. Então o seu círculo mais íntimo fez uma intervenção. Minha mulher me ligou dizendo que Courtney queria que eu fizesse parte de uma intervenção. Ela estava preocupada porque ele nunca tinha estado pior. Depois Courtney ligou e eu aceitei. Fomos à casa em Seattle e mais outras pessoas estavam lá para tentar fazer ele ir para a reabilitação. Mas a tentativa desesperada de salvar Kurt do uso de drogas descontrolado não foi ouvida. Foi muito doloroso. Ele argumentou e ficou com raiva por causa daquilo tudo. Ele simplesmente desceu as escadas da casa e foi tocar guitarra com Pat Smear e não quis ouvir nada. Disse que estavam todos errados e que ele não ia fazer aquilo. A Courtney teve que ir para Los Angeles, mas ficava ligando para casa constantemente. Ela ficava tentando convencer o Kurt da reabilitação. Depois de muita insistência, ele concordou em ir, mas só ficou 2 dias. Depois ele falou que ia pular um muro e sair de lá, e foi exatamente o que ele fez. Durante dias, os amigos procuraram, mas Kurt tinha desaparecido. Ele fugiu da reabilitação, voltou para Seattle e ficou em vários lugares com várias pessoas e usou muita droga, entrou numa decadência extremamente grave. Quando finalmente reapareceu, era tarde demais. Em 8 de abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Lake Washington por um tiro dado por ele próprio. Sua carteira e um bilhete suicida foram encontrados perto do corpo. Exames toxicológicos concluíram que Cobain tinha ingerido uma dose letal de heroína antes de apertar o gatilho. No que diz respeito ao mundo da música, quando Kurt morreu, ficamos sem ar. Ficou um silêncio. Foi um choque e uma surpresa. Eu sabia que ele era autodestrutivo. Ele falava sobre isso e tinha títulos de músicas dizendo isso. O título original de In Utero era I Hate Myself and I Want to Die. Mas a realidade era incrivelmente chocante. Em 10 de abril, fizeram uma vigília em homenagem a Kurt. Todos os fãs se reuniram em um parque em Seattle e mensagens gravadas de Chris Novoselic e de Courtney Love foram mostradas. A mensagem de Courtney foi muito emocionante de ouvir e os detalhes do bilhete suicida... Bem, eles eram os mais duros possíveis. Eu me saí bem, muito bem, e fico grato. Voz de Courtney Love. Mas desde os 7 anos eu passei a ter ódio de todos os humanos em geral. Só porque parece tão fácil as pessoas se darem bem e sentirem empatia. Só porque eu amo e sinto demais pelas pessoas, eu acho. Obrigado do fundo do meu nauseado estômago queimando por todas as cartas e preocupação durante os últimos anos. É melhor queimar. E esqueçam disso porque esse é o motivo. É melhor ser queimado do que desaparecer. Meu Deus, seu idiota! Quando Courtney finalmente abriu seu luto, para os jovens e adultos que estavam em luto também, isso foi uma prova, um reconhecimento do que ele significava para as pessoas, do que ele significava para ela e quem ele era, querendo ser aquele cara ou não. Mais de uma década se passou desde o suicídio de Kurt Cobain. Mas o ícone relutante da geração X e a voz perturbada dos anos 90 sobrevivem. Enquanto se falar sobre a história cultural americana, Kurt Cobain vai ser sempre um dos capítulos. Ele é o rosto da cultura dos anos 90. Esse é Kurt Cobain, ele é o ícone de seu tempo. Ele deixou uma música incrível. Ele transformou para sempre a ideia do que o rock and roll pode ser. Ele é considerado um dos maiores artistas que o gênero produziu. Acho que pensar em tudo que foi perdido com Kurt Cobain é algo que incendeia a imaginação de gente mais jovem. Havia muito mais a fazer e acho que, de certa forma, esse trabalho foi deixado para outros. Talvez não seja um mau legado que, apesar do sofrimento que tenha passado,
a vida e a música dele sejam inspiradoras da criação de outros. Isso é um grande dom.